Supreme Magus, capítulo 1 Um novo começo. Ele está vivo. Consegui. Consegui salvar a vida de seu filho NT. Lembre-se de que significa palavras que Derek não é capaz de entender. Depois que a parteira disse triunfantemente essas palavras, a sala explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. As pessoas na sala estavam se abraçando e a mãe em turnos. Enquanto isso, Derek estava mole nos braços da parteira, olhando para a esquerda e para a direita tentando determinar o quão ruim era sua situação atual. Bem. O que temos aqui? A mulher acamada é claramente a mãe desse corpo. Ela definitivamente precisa de um banho após o parto, as folhas foram coradas com sangue, urina e fezes. O homem chorão e de aparência rude deveria ser o pai. Gostaria de saber se ele está chorando por minha causa ou apenas porque tinha medo de perder a esposa. Aposto que o segundo. Então eu tenho um irmão e uma irmã maiores. De repente, outra mulher entrou no quarto trazendo com ela um menino e uma menina que correram para a mulher acamada. Oh caramba! Isso é ainda pior do que eu pensava. Até agora, tenho apenas duas opções possíveis. Opção 1. Cresça nesta família numerosa, lutando todos os dias pelos poucos recursos disponíveis. A desnutrição é definitivamente um dado. Então, quando eu tenho idade suficiente, começarei a trabalhar com meu pai e irmãos, me case, tenha filhos, etc. Opção 2. Espere até que eu seja alto o suficiente para pegar objetos afiados, me tire da miséria e tente outra vez, esperando um resultado melhor. Acho que vou com a opção número 2. Enquanto isso, a sala ficou em silêncio. A parteira já havia terminado de limpar o recém-nascido, envolvendo-o em um pano limpo. Durante todo esse tempo, Derek nem se mexeu nem chorou. Nana, o que há de errado com o bebê? Por que ele não está chorando? Isso nunca aconteceu antes. A mãe estava preocupada, e ignorar a dor estava tentando se levantar. Cala a boca, criança, e não se atreva a se mexer. Ainda tenho que curá-lo. O tom da parteira não deixou espaço para a resposta. Eu entreguei dezenas de crianças, uma silenciosa e rara, mas nada de especial. Você quer ver o quão forte ele é? Lá vai você. Ela o desembrulhou do pano e, enquanto o segurava gentilmente, deu uma palmada, para forçá-lo a chorar. Derek grunhiu um pouco, enquanto a encarava consternado. Quer brincar de velha bruxa? Ele pensou. Tudo bem. Você acabou de ativar meu cartão de armadilha. Inundação gêmea, ative. E do nada ele aliviou as entranhas e a bexiga. Os atacantes da porta dos fundos espalharam-se por seus pés, enquanto a inundação da porta da frente a atingiu no rosto e no peito. Derek começou a rir alto. Bem, isso não era exatamente o que eu esperava, mas como você pode ouvir por si mesmo, esse pequeno diabinho está respirando muito bem. A parteira entregou o bebê a outra mulher para limpá-lo. Derek continuou rindo, orgulhoso de seu trabalho. Depois de lavar o rosto com água morna e um pano, a velha bruxa moveu o dedo indicador esquerdo desenhando um círculo no ar, atingindo-o no meio, da direita para a esquerda. Então ela pronunciou uma única palavra. Ekidu. Uma energia negra se manifestou na ponta de seus dedos. Ela passou a apontar sobre o vestido molhado e depois sobre os sapatos. O cheiro de fezes e urina desapareceu repentinamente, assim como sua fonte. Com a boca aberta, Derek viu como o cocô secava e desmoronava, transformando-se em pó. Era como assistir a um daqueles vídeos de avanço rápido, onde em um minuto você podia ver uma semente se tornando uma flor. A barba de Eisenberg. Ela não é apenas uma parteira velha. Ela é uma verdadeira maga, no piscar de olhos. Nunca estive tão feliz em minhas 3 vidas inteiras por estar tão errado. Derek estava em êxtase, e não apenas porque esse mundo tinha magia, mas também porque assim que ouviu a palavra Ekidu, sentiu algo estalando dentro dele. Como se algo dentro dele tivesse começado a se enraizar e de repente tivesse se enraizado no próprio tecido de sua nova realidade.
Ele começou a repetir obsessivamente a palavra mágica em sua mente, e tentando gravar em sua memória todos os detalhes do movimento circular dos dedos. Agora que estou limpo, deixe-me parar com esse sangramento, querida. A curandeira se aproximou da mãe e colocou as mãos acima das regiões inferiores. Está na hora de outra mágica. Mostre-me, por favor. Derek implorou em sua mente. Nana primeiro abriu os dedos, depois começou a mover os dois braços em um movimento circular, primeiro por cima da cabeça, depois abriu os braços o máximo que pôde antes de juntar as mãos, palma contra mão, na altura do umbigo. Vinir e Lakat. Derek, todo embrulhado, tentou imitar todos os seus movimentos, passo a passo, memorizando todos os detalhes que ele conseguia entender, por menor que fosse. Uma esfera de luz envolveu a parte inferior do corpo da mãe de Derek e ela rapidamente recuperou a cor. A pele pálida voltou a um rosa saudável, enquanto todos os traços de dor e fadiga desapareceram de seu rosto. Mais uma vez, algo clicou dentro dele. Após a magia negra, ele podia sentir claramente que, simplesmente ouvindo a palavra poder, uma conexão havia sido estabelecida entre ele e a magia da luz. Derek não conseguia parar de sorrir. Se eu disser que tenho talento mágico suficiente, isso significaria que há realmente uma terceira opção oculta. Ele pensou. Eu posso me tornar um mago e viver livre pela primeira vez na minha vida. Sem grilhões, sem responsabilidades. Mas é melhor não esquecer os entusiastas. Com a minha sorte, eu poderia apenas ter um talento ruim ou seu raciocínio foi interrompido abruptamente. A mulher que o segurará até aquele momento o entregava à mãe. Nana, você tem certeza de que ele está bem? Ele ainda não chorou, e riu ou não, está muito quieto. Com tudo o que aconteceu, eu realmente tenho medo de que algo esteja errado com ele. Depois dessas palavras, a sala barulhenta ficou sombria. Com medo de ser um pouco responsável e bastante ansioso para explorar a opção número 3, Derek causou sua melhor impressão de bebê, rindo, sorrindo e fazendo sons de framboesa. Nana sentiu seu orgulho profissional ferido por tais alegações, mas não foi a primeira vez que ela teve uma mãe ansiosa. Ela conhecia Elina desde que ainda era criança e tinha dado à luz todos os seus bebês. Nana não podia negar que essa entrega fora uma das mais difíceis de sua carreira. O trabalho durou horas e ela foi forçada a lançar feitiços de cura várias vezes para parar o sangramento. Quando ela finalmente pôde ver a cabeça do bebê, ela sabia que algo estava errado. Elina estava lutando com todas as suas forças, mas o bebê estava mole. Então, ela correu e usou as mãos para puxar o bebê o mais rápido possível, apenas para descobrir que ele estava sendo estrangulado por seu próprio cordão umbilical. Depois de cortá-lo e removê-lo, ela tentara todos os seus melhores feitiços, mas sem sucesso. Por um terrível minuto, Nana acreditou que a criança estava perdida. Mas então a luz de cura finalmente se ativou, forçando o bebê a vomitar, limpando as vias aéreas. Então, e só então, Nana começou a oferecer o luxo de relaxar. Cura mágica não era milagre. Isso poderia aumentar a força vital do paciente, facilitando a recuperação de uma doença ou a cura de uma lesão, mas não poderia criar vida. Nana era sensível, então ela entendeu que Elina não precisava de uma lição sobre magia, apenas fique tranquila com a saúde de seu filho. Não se preocupe, meu filho. Posso provar que está tudo bem. Com um sorriso caloroso, ela acariciou a bochecha de Elina e pegou o Derek de seus braços, removendo o pano como se estivesse revelando um tesouro. Nana ajustou cuidadosamente Derek na dobra do braço esquerdo, depois circulou a mão direita aberta ao redor dele e disse: Vinir Raditu. Um pequeno fio de luz saiu de sua palma, dançando ao redor do bebê antes de penetrar em seu peito. A luz se espalhou da cabeça aos pés, fazendo emitir uma luz fraca. Viu? Se houvesse um arranhão no corpo dele, meu feitiço de detecção de ferimentos deixaria essa área sombria. Seu pequeno sol está bom. A energia que fluía por seu corpo estava fazendo Derek se sentir fortalecido. Em sua antiga vida, ele se sentirá assim apenas algumas vezes.
Quando ele se formou, quando finalmente abandonou a casa de seus pais, quando espancou os agressores. Mas todas aquelas vezes tinha sido uma emoção passageira, durando alguns segundos na melhor das hipóteses. Agora era diferente, não era apenas adrenalina. Magia real, poder real corria através de cada fibra de seu ser, fazendo sentir-se invencível. Então, quando o feitiço começou a desaparecer, ele não pôde aceitar isso. Não. Volte para mim. Me devolva meu poder. Derek gritou interiormente. Ele se concentrou nos últimos fios de energia, desejando que eles ficassem. Ele não podia lançar o feitiço sozinho, mas ainda podia sentir o poder remanescente e começou a alimentá-lo com ele próprio. A luz de Derek parou de escurecer e ficou cada vez mais forte. Nana ficou pasma. Ela nunca tinha visto nada assim antes. Não era assim que o feitiço deveria funcionar. Derek queria que durasse para sempre, mas um segundo depois ele adormeceu devido à exaustão de mana, e a luz desapareceu rapidamente. Nana embrulhou o bebê novamente e o devolveu ao abraço de sua mãe. Nana, o que foi isso? Elina perguntou cheia de admiração. A velha curandeira não tinha ideia de como responder. Muitas possibilidades surgiram em sua cabeça, e todas elas exigiriam longas explicações que desnecessariamente deixariam Elina preocupada e talvez até forçar Nana a repetir o feitiço. Tinha sido um dia longo, e ela não tinha a intenção de prolongá-lo nem mais um segundo do que o necessário. Então pegou emprestada uma frase do conto de fadas favorito de sua infância. Meu filho, acho que o recém-nascido pode ser abençoado pela luz. Não há necessidade de se preocupar, apenas para se alegrar. Supreme Magus, capítulo 2. Um dia de bebê. Os primeiros dias de Derek quando bebê foram pacíficos, mas longe de serem chatos. Ele não tinha responsabilidades, tudo o que ele fazia era comer, dormir, cocô e o barulho ocasional do bebê ou a rotina de agarrar os dedos. Isso o deixou com todo o tempo que ele precisava para pensar em seu futuro. Na Terra, não era nenhum mistério que as crianças tivessem um potencial maior de aprendizado do que os adultos, e como sua família parecia humana, ou pelo menos semelhante à humana, ele poderia esperar que isso fosse verdade também nessa dimensão. Pelo que ele podia ver, seu corpo não era diferente de um bebê do planeta Terra. Ele podia ouvir o batimento cardíaco, o peito inflando e esvaziando enquanto respirava. Até o aparelho reprodutivo era o mesmo. O mesmo poderia ser dito para sua nova família. Se não fosse pela existência de magia, ele simplesmente pensaria ter viajado no tempo, mas as coisas claramente não eram tão simples. Derek rapidamente descartou todos os que raça eu sou agora, classificando essas hipóteses como exagero. Uma das vantagens de ser bebê era que a ignorância era perfeitamente boa. Quando chegasse a hora, alguém o ensinaria. Ele determinou que tinha duas prioridades. Número 1, aprender a língua deles. Todos os bebês deveriam aprender sua língua nativa, e ele tinha apenas muito tempo antes de ser considerado retardado, para que ele não pudesse relaxar. Número 2, ele tinha de alguma forma descobrir a magia, ou pelo menos suas bases. Isso também tinha um prazo, já que seu potencial de aprendizado estava no auge apenas até o cérebro parar de crescer. Depois disso, ele não seria diferente de ninguém com o mesmo talento e disposição para a magia. Então, ele definiu a magia como sua primeira prioridade. Ser considerado um aluno lento era muito melhor do que ser fraco por toda a vida e forçado a dar outro giro na reencarnação. Derek passou seu primeiro dia no novo mundo na cama, junto com sua mãe, enquanto seu pai dormia e descansava no quarto dos meninos. Sempre que alguém falava com ele, ele prestava muita atenção, tentando descobrir palavras ou padrões comuns. No resto do tempo em que não estava comendo ou trocando a fralda de pano, tentava lançar um dos 3 feitiços que conhecia: Ekidu, Vinir e Lakati Vinir e Raditu. Toda tentativa era um fracasso, ele não podia sentir nenhum pingo de poder dentro de si. Comparando o que ele viu com o que sabia dos dungeons e looting da Terra, esses feitiços tinham claramente um componente verbal e somático.
Mas isso não poderia ser tudo, ou pelo menos ele esperava. Caso contrário, até que ele pudesse falar, todos os seus esforços teriam sido desperdiçados. Falha após falha, sua ansiedade ficou mais forte. O medo do desconhecido e do amanhã começou a crescer. Também se acostumar a fazer cocô e se molhar também não era uma sensação agradável. Felizmente, sua mãe o banhou com nada além de amor e carinho, fazendo com que seu dia não fosse uma perda total. Apesar de seu preconceito sobre as mães, devido à sua vida anterior, Elina conseguiu fazê-lo sentir-se amado e protegido. Isso não foi tão ruim assim. O resultado final de seu primeiro dia foi zero progresso na magia, nenhum progresso na linguagem. Mas sua mãe parecia ser uma boa mãe e ele finalmente aprendeu seu novo nome, Lit. O segundo dia virou seu mundo de cabeça para baixo. Elina, mostrando a força de um boi selvagem, decidiu que estava cansada de descansar e levantou-se para ajudar nas tarefas diárias. Lit teve a oportunidade de ver sua figura completa. Apesar de dar à luz no dia anterior, ela era uma mulher bonita, com 20 e poucos anos. Ela era definitivamente bem dotada em todos os lugares certos, com um corpo em forma afiado pelo trabalho duro. Os cabelos compridos das omoplatas eram de uma linda cor marrom claro, com tons de vermelho por toda parte. Apenas a luz da vela fazia parecer que havia chamas dançando lá dentro. Ver a mãe com os cabelos soltos em um dia ensolarado deve ser uma visão e tanto Derek pensou. Talvez fosse porque Lita ainda era um bebê, talvez por causa da ligação mãe-filho, mas Lit se sentia profundamente orgulhoso dela. Ele também descobriu que ela parecia não usar sutiã ou calcinha. Quando terminou de se vestir, ela embrulhou Lit, tornando impossível para ele se mover. Então Elina o colocou em sua faixa, usando como um berço para que ela pudesse segurá-lo facilmente com apenas um braço com o mínimo esforço. Ela saiu do quarto pequeno e encontrou sua filha mais velha, Elisa, brincando com a lareira. O que, em nome da grande mãe, você pensa que está fazendo, Lily? O sol ainda nem saiu, você deveria estar dormindo. Você sabe que não tem permissão para mexer com fogo. Ela disse com um sussurro, tentando não acordar a casa. Sinto muito, mãe. Eu só queria fazer uma surpresa para todos. Deixe você acordar em uma casa já quente e pronta para o café da manhã. O rosto de Elisa mostrou apenas uma preocupação sincera. Não há necessidade de se preocupar, abelha boba. Sua mãe é profissional com crianças, Elina disse enquanto bagunçava os cabelos. Elisa, junto com seu irmão gêmeo, era o filho mais velho. Ela tinha 8 anos e seu cabelo loiro com tons de preto era o motivo de seu apelido. Elina afastou-o da lareira e, com um movimento do dedo, acendeu o fogo. Ínfero. Obrigado, céus. Lit se alegrou. Mais uma vez tive uma sensação estranha ao descobrir um novo tipo de mágica. Isso prova que eu não estava apenas imaginando coisas. Elina enviou Lily abrindo as persianas das janelas para deixar o amanhecer entrar enquanto preparava o café da manhã. Elina tirou vários vegetais de uma cabana e começou a cortá-los com uma faca. Alguns tinham uma aparência familiar para Lit, como algumas batatas e cenouras de cores estranhas. Os outros eram todos um mistério. A ideia de tomar tal café da manhã fez Lit quase chorar. Em sua vida passada, ele nunca gostou de legumes, todos eram de sabor agradável. Não importa quanto eles comesse, dentro de meia hora ele sentiria fome novamente. Elina enfiou tudo dentro de um pequeno caldeirão de cobre e, com a ajuda de um gancho, pendurou em uma barra de metal sobre o fogo. Então, com um estalar de dedos, conjurou água do nada, enchendo o caldeirão. Lit e Elisa estavam em êxtase, embora por razões completamente diferentes. Para Lit, isso significava esperança. Feitiços podiam ser lançados sem palavras ou movimentos precisos das mãos, e isso mostrava a ele que havia uma chance real de praticar magia enquanto ainda era bebê. Para Elisa, era motivo de orgulho. A magia era comum, mas toda vez que Elina lançava um feitiço silencioso, era como assistir a um mágico de verdade no trabalho. Você é tão incrível, mãe.
Os olhos de Elisa estavam cheios de admiração. Eu serei tão bom quanto você em magia. Claro que sim, a abelha boba Elina respondeu com um sorriso gentil, acrescentando interiormente. Depois de mais de 10 anos de tarefas, todos os dias, depois de um tempo, todos acordaram para tomar café juntos. A família era composta por Haas, pai, Elina, 2 filhas, Elisa e Tista, e 2 filhos, Orpal e Trion. Lid pôde então estabelecer com uma certeza deprimente que não havia banheiro interno. Pelo que ele podia ver, a casa consistia em uma grande sala usada como sala de jantar, cozinha e despensa com 3 portas que davam para os vários quartos e nada mais. O café da manhã era relativamente calmo, então ele não teve problemas em aprender a palavra mágica da água quando seu pai encheu alguns jarros. Jorum. Depois que todos saíram para sua rotina diária, Elina foi junto com Lid para uma cadeira de balanço. Durante a manhã, teve o prazer de descobrir que, no novo mundo, as tarefas diárias, como lavar a louça ou limpar o chão, eram todas realizadas com mágica. Da cadeira de balanço, Elina simplesmente girava o dedo indicador e médio enquanto recitava a breza. Para gerar até 3 pequenos redemoinhos que ela moveria por toda a casa para coletar e se livrar da poeira. Sempre que alguém sujava o chão com terra ou lama, um movimento do pulso e um magna os mandaria de volta pela mesma porta em que foram trazidos. Lid ficou encantado ao descobrir quão comum era o uso da magia. Todos na família, mesmo os mais jovens, usariam a magia para facilitar sua vida. Quando chegou a hora de dormir, Lid estava morrendo de vontade de experimentar um pouco de magia. Ele esperou tanto tempo que suas mãos e pés finalmente estavam livres. Elina adormeceu quase instantaneamente, mas Lid estava impaciente o suficiente para ter a impressão de ter esperado por horas. Após um dia inteiro de pensamento, ele decidiu tentar apenas a magia do ar primeiro, até estar confiante o suficiente em suas habilidades de controle mágico. O fogo era perigoso demais para um novato, enquanto a água e a luz acordavam facilmente sua mãe. Ele não conseguia identificar nenhuma sujeira para controlar na penumbra da sala, e estava com muito medo de mexer com a magia das trevas até que ele entendesse melhor. Então, ele girou o braço e disse: "Ah!" Nada aconteceu. Lid tentou e falhou inúmeras vezes antes de desistir. Ele não sabia quanto tempo seu corpo de bebê duraria até adormecer, então parou de se desesperar e começou a pensar. Magia era comum, sempre que ouvia pela primeira vez uma palavra mágica elementar, algo dentro dele clicava, como criar uma conexão com a energia elementar. Essas eram todas boas notícias, mas ele ainda não conseguia entender por que estava sempre falhando. Ele nunca esperava ter sucesso na primeira tentativa, mas ele pensou que algo teria se manifestado. Uma pequena rajada aleatória de vento, uma faísca mágica, qualquer coisa faria. Então, ele começou a pensar em quando o Criador o encheu de poder. Esse sentimento não era novo para ele, mas ele nunca o experimentou tão intenso. Lid procurou em sua memória até encontrar a resposta. Foi a mesma sensação que ele teve quando começou a praticar Aikido, enquanto aprendia a técnica básica de respiração. Bem, não tenho nada a perder. Vamos tentar. Lid respirou através do diafragma, do ânus relaxado, para obter a energia do mundo. Então ele contraiu o ânus, prendendo a respiração por alguns segundos para deixar a energia entrar antes de expirar, relaxando todo o corpo. De volta à Terra, ele sempre pensou que a sensação intoxicante que experimentou durante seus primeiros dias de prática era apenas algum tipo de efeito placebo. Sua mente ingênua e jovem se iludiu de que os fracos poderiam milagrosamente se tornar fortes apenas acreditando e praticando todo esse absurdo de energia interna /ki. Mas e se ele parasse de experimentar essa sensação apenas porque sua energia mundial nativa era muito fina? Depois de algum tempo, Lid começou a sentir um formigamento em todo o corpo, e então a energia parecia se mover e condensar dentro de seu plexo solar. Quanto mais ele executava a técnica de respiração, mais claramente ele podia sentir a energia ficando mais estável.
Nos antigos videogames, mana era sempre azul. Então, ele visualizou uma esfera azul se instalando dentro de seu plexo solar. Depois de um tempo, Lit sentiu-se cheio de poder. Depois de prender a respiração pela última vez, ele girou o braço antes de comandar. Ea! O vento gerado mal mexia nos cabelos de sua mãe, enquanto ele apontava para o cobertor. No entanto, ele não conseguia parar de sorrir. Este é realmente um ótimo começo. Supreme Magus, capítulo 3. Prática implacável. Nas semanas seguintes, os dias de Lit consistiam em uma rotina rigorosa. Durante o dia, quando ele estava todo embrulhado, ele se concentrava apenas em praticar a técnica da respiração e aprender o máximo que pudesse sobre sua família e seu idioma. À noite, praticava magia até a exaustão o fazer adormecer. Então, assim que ele acordasse, ele começaria novamente até Elina acordar para o dia. Mais de uma vez ele tentou fazer uma pausa, mas nunca duraria muito. Viver como um bebê não era fácil, pelo contrário, era muito estressante. Ele não conseguia falar, mesmo as palavras que ele já havia entendido para não assustar sua família. Ele não podia se mover, ele não podia fazer nada além de assistir, dormir, comer e aliviar suas entranhas. Ele não estava acostumado a ser tão impotente e dependente de outra pessoa para cada pequena coisa. Muito tempo livre o levaria à beira da loucura. Então, ele praticava e praticava, tentando se ajustar à sua nova realidade sem pensar demais em quão absurda e irracional era sua situação. À medida que os poderes de Lita aumentavam, seu controle também aumentava, e depois de algumas semanas, ele se sentiu confiante o suficiente para tentar a magia da terra e a magia da água. Ele sempre teria cuidado, nunca conjurando mais do que algumas gotas de água ou manipulando um punhado de terra. Ele descobriu que era possível fazer os elementos flutuarem no ar, mudando de forma e tamanho gastando mana continuamente. Depois disso, ele mudou seu treinamento noturno em foco e controle, em vez de poder. Sua mana era muito limitada e ele preferia fazer alguns truques elaborados perfeitamente do que muitas coisas com risco de estragar sua casa. Não importava o quão comum era a magia, Lit duvidava que se um bebê a praticasse fosse menos que chocante ou até aterrorizante. Lit tinha medo de ser abandonado por sua família, ou ainda pior morto. Ele estava novamente com medo da morte, pois agora ele tinha muito a perder. Onde estavam as chances de encontrar outro mundo onde a magia existisse, de nascer como um bebê em uma família amorosa? Zero, nenhum, nada. Ele teve que jogar bem suas cartas e jogá-las o mais próximo possível do colete. Antes de revelar até mesmo uma pitada de seu talento, ele precisava saber quais eram os padrões daquele mundo. Quanto talento foi considerado bom, quanto dividiu ser considerado um gênio de ser rotulado como um monstro. Sua mente estava constantemente cheia de preocupações e apenas o treinamento aliviaria sua ansiedade. Depois de 3 meses, ele havia se tornado bom o suficiente em magia silenciosa para tentar magia de fogo na lareira. O fogo já estava aceso, quando todos estavam ocupados conversando e comendo durante o café da manhã, ele tentou fazer as chamas dançarem à vontade. Acabou em fracasso, pois as chamas eram muito fortes e a distância muito grande para que sua mana tivesse algum efeito. No entanto, ele continuou tentando, já que ainda podia sentir o fluxo de magia indo de si mesmo para a lareira, tornando-o um bom treinamento para expandir seu senso e alcance de mana. A única desvantagem de todo esse treinamento era que Lit passaria fome mais rápido. Felizmente, ele não foi o primeiro glutão de Elina e ela não teve falta de leite. Outro mês se passou, e Elina começou a desmamar. Este evento foi significativo por 2 motivos. O primeiro foi Lit percebendo que a comida não era abundante em sua casa. Portanto, mesmo que ele ainda não tivesse um vocabulário rico, ele ainda podia ler as expressões preocupadas de seus pais toda vez que precisava ser alimentado. Apesar de ainda ser um misantropo cínico de coração frio, Lit não pôde deixar de se sentir culpado por isso. Eles o amavam como uma criança, enquanto ele os considerava nada além de hospedeiros, como um parasita.
As únicas exceções eram Elina e Elisa, sua irmã mais velha, a única que, junto com sua mãe, cuidara dele. Com seu amor constante, carinho e cuidado, conseguiram quebrar seu muro defensivo e emocional. Quanto mais tempo passava com eles, mais os considerava parte de sua família real, não apenas as pessoas que ele convive. Então, ele começou a limitar seu treinamento para não exceder a quantidade de comida que eles podiam pagar. Mesmo isso exigiu algumas tentativas para encontrar a quantidade certa, já que muito pouco causaria ainda mais preocupação do que muito. A segunda razão foram as descobertas que mudaram o mundo. Sendo forçado a parar o treinamento de magia o máximo possível, Lita agora tinha tempo livre para dedicar esse tempo praticando a técnica da respiração, que batizou de acumulação. Dessa forma, sua energia interior, que ele há muito apelidara de núcleo da mana, cresceu mais rápido a ponto de atingir um gargalo. Aparentemente, seu corpo não era grande ou forte o suficiente, ou ambos, para manter uma quantidade indefinida de mana. Lit nunca percebeu antes porque seu corpo de bebê estava crescendo rapidamente e ele tinha apenas muito tempo para expandir o núcleo de mana. Então, sem perceber, seu corpo e núcleo de mana haviam se desenvolvido juntos. Mas agora o equilíbrio estava quebrado, e praticar a acumulação faria com que todas as fibras de seu corpo doessem, então ele foi forçado a parar. Felizmente, ele ainda estava bem alimentado e se desenvolvendo rapidamente, portanto, apesar de não conseguir fazer nenhum exercício físico, os gargalhos não durariam muito. A segunda descoberta foi o resultado de ele ser forçado a não praticar magia ou usar acumulação. Enquanto estudava seus status de gargalo, ele descobriu que era possível modificar a técnica de respiração removendo o passo de segurar a respiração. Dessa forma, a energia mundial fluiria dentro e fora de seu corpo, energizando como uma boa noite de sono. Lit chamou essa nova técnica de revigoração. Após várias tentativas, ele descobriu que a mana do mundo poderia permitir que ele ficasse acordado por vários dias, mas não por tempo indeterminado. Cada vez que ele usava o revigoração, o efeito energético durava cada vez menos, e apenas o sono redefinia sua eficácia. Mas a descoberta mais importante, como quase sempre acontece, foi feita por acaso. Depois de ajustar sua ingestão de alimentos, o maior inimigo de Lita havia se tornado a fome. Não é o ligeiro apetite que pode ser resolvido por uma barra de chocolate ou o desejo depois de uma manhã movimentada. Era o tipo de fome que nunca desaparece, sempre à espreita, mesmo logo após uma refeição. Mesmo que Lita não estivesse morrendo de fome, era algo que ele nunca havia experimentado. Mesmo entre todos os infortúnios de sua primeira vida, a comida nunca foi um problema. Ele sempre foi capaz de comer com satisfação, mesmo se permitindo ser exigente com a comida. Mas agora ele estava com tanta fome que comeu até a última mordida, e se seu corpo o permitisse, ele não hesitaria em lamber o prato. Nos bons dias, quando as porções eram maiores, era como ruído branco, irritante, mas facilmente ignorado. Mas durante os dias ruins, ou porque as rações eram menores ou porque ele havia se perdido na prática de magia consumindo muita mana, isso se tornaria um espinho em sua cabeça. Ele sentiria tanta fome que teria dor de cabeça o dia todo, muitas vezes sentindo-se tonto e incapaz de se concentrar. Comida seria a única coisa que ele pensaria ou sonharia. Claro, ele não era o único faminto da família. Além de Elina, apenas seus irmãos Orpal e Elisa teriam a tarefa de alimentá-lo. E enquanto Elisa tinha um grande coração e se esforçava para ser como sua mãe, Orpal estava com mais raiva e mais fome a cada dia. Ele costumava sonhar acordado com os dias em que ele e seu irmão gêmeo eram os únicos filhos em casa. Agora, não apenas ele tinha que lutar todos os dias pela atenção de seus pais, mas também pela comida, roupas e assim por diante. Uma vez que ele tinha um quarto apenas para si, ele tinha que compartilhá-lo com Trigon. Era apenas uma questão de tempo até que Lit pudesse tirar o pouco espaço pessoal que ele ainda tinha. Orpal não conseguia entender por que uma família tão pobre quanto a dele continuaria criando filhos.
Era inverno, então não havia muito trabalho a fazer. Portanto, não houve muitas ocasiões para reabastecer seus suprimentos de comida, e eles tiveram que durar até a primavera. Foi a época mais difícil do ano para todas as famílias dos agricultores, pois a comida era destinada não apenas aos homens, mas também aos animais. Orpal estava cansado de ver Lit devorando toda a comida, a ponto de chamá-lo de sanguessuga. Assim, sempre que era a sua vez de alimentar o pequenos verme, ele dava uma colherada para si. Mas Lit não foi facilmente intimidado. Assim que ele notasse que a colher não estava apontada para ele, ele começaria a chorar loucamente e Elina correria para o lado dele, frustrando o plano de Orpal. Lit nunca chorou, a menos que ele precisasse ser alimentado ou trocado. Isso deixou seus pais muito felizes e paranoicos por ele. Como ele nunca choraria logo, eles levavam todos os lamentos muito a sério. Aquele dia foi realmente ruim para Lit, morrendo de fome por causa de seu crescimento, e foi a vez de Orpal cuidar dele. Ambos os pais estavam fora, uma das vacas parecia sofrer de ulceração pelo frio. Então Orpal pegou o prato cheio de sopa cremosa para o bebê e engoliu uma colher cheia. Lit imediatamente começou a chorar, mas não havia ninguém para ouvi-lo. Chore o quanto quiser, sanguessuga. Lit agora era capaz de entender a maioria das palavras comuns, incluindo a zombaria de Orpal. Hoje somos só você e eu. Nenhuma mãe de armadura brilhante vem em seu socorro depois de dizer que ele engoliu outro. Lit sentiu como se estivesse ficando louco. Mais uma vez, ele estava desamparado, sua chamada magia inútil em tempos de necessidade. O que ele poderia fazer, além de estragar sua cobertura? Ventilar ele. Molhá-lo. Usar fogo era muito perigoso, uma única refeição não valia a pena queimar uma casa. A fome de Lit comia, e sua raiva foi além do que ele jamais imaginou ser possível. Você é ridículo. Ele gritou interiormente. Está se sentindo tão durão roubando uma criança. Então ele viu a terceira colherada, fazendo uma boa metade de sua refeição, movendo-se para o rosto presunçoso de Orpal. A raiva de Lit atingiu um novo pico, seu ódio queimando como um fogo. Você não é meu irmão. Ele gritou interiormente. Você não passa de um ladrão imundo, lixo. E então, mais do que nunca, ele sentiu algo quebrando por dentro como uma represa que não aguentava mais as águas furiosas. Eu espero que você se apaixone por essa colher, merda. Lit acenou com o braço contra Orpal em uma luta final, e então aconteceu. Lit sentiu a mana saindo em seu corpo, alcançando a colher já na boca de Orpal e empurrando-a com força. Orpal começou a engasgar e, depois de retirar a colher da garganta, começou a vomitar. Lit ficou tão surpreso ao quase esquecer sua raiva e fome. Ele descobrira algo maravilhoso, um poder que ninguém mais em sua família parecia. Terça-feira, Lit descobriu a magia espiritual. Supreme Magus, capítulo 4. Compreendendo a magia espiritual. Naquela época, Elina e Haas, pai, estavam voltando para casa. Ao ouvir os gritos desesperados de Lit, eles voltaram correndo para procurá-lo. Quando encontraram Orpal no chão, vomitando, entenderam o que havia acontecido. Eles já tinham suspeitas, pois sempre que Orpal alimentava a Lit, ele estava sempre com mais fome do que o normal. Mas agora eles tinham provas. Dentro da poça de vômito, a sopa cremosa não digerida estava tão clara quanto o dia. Haas ficou vermelho de raiva. Seu pequeno. Mas teve que parar, seus outros filhos haviam retornado também. Estou muito decepcionado com você, Orpal, disse Elina, vendo que seu marido estava com raiva demais para falar. A partir de agora, Elina será a única a alimentar Lit. Você pode fazer todos os turnos dela no estábulo, já que eu não acho que você possa comer feno. Mas mãe, Orpal disse tentando se defender. Ele odiava vacas e seu cheiro. Sem mas, jovem. Haas gritou. E isso não é suficiente. Elina, sinta-se à vontade para preparar mais uma tigela para Lit e pegue a comida da parte de Orpal. Ele deve aprender que más ações têm consequências.
Eles estavam falando rápido demais para Lit, e havia muitas palavras desconhecidas. Mas Orpal tinha acabado de empalidecer, por isso tinha que ser uma boa notícia. Orpal começou a chorar e se desculpar, mas Lit fez questão de chorar mais alto. Então Raaz e Elina ignoraram seus pedidos e o enviaram para cuidar dos animais. Depois de ser alimentado com uma porção generosa de sopa e leite, Lit pôde finalmente se concentrar no que havia acontecido. Após dias de experimentos de tentativa e erro, ele havia entendido o básico de sua nova habilidade e adquirido uma compreensão muito mais profunda da magia. Lit descobriu que, quando ele lançou um feitiço elementar, ele consistiu em um processo de 3 etapas. Primeiro, ele emitia a mana, depois tinha que misturá-la com a energia mundial que estava tentando manipular. O último passo foi o mais difícil, controlando o feitiço e seus efeitos. A magia espiritual pulou o segundo passo, usou apenas seu próprio poder, sem prestar energia elementar. Isso tornou mais difícil que qualquer magia que ele praticou até agora e consumisse mais mana. Também exigia muito mais foco em comparação com a magia normal. A mana pura não tinha forma física, então ele não podia confiar em seus olhos para manipular seus efeitos. Tudo dependia de sua força de vontade e imaginação. Quanto mais clara a imagem mental da ação que ele queria que a mana realizasse, melhor o resultado. O alcance também era muito limitado, mal atingindo 1,1328 m de raio. Apesar de todas as suas limitações estritas, Lit começou a praticar magia espiritual. A descoberta final sobre isso foi que todas as melhorias que ele fez em magia espiritual também foram transmitidas a todos os outros tipos de magia. Ele não precisava mais mudar de prática entre eles, e então progrediu aos trancos e barrancos em comparação com antes. De tempos em tempos, ele usava uma magia elementar aleatória para verificar seu progresso, alcançando um novo entendimento da profundidade desse elemento. O progresso que Lit fez permitiu que ele também melhorasse suas técnicas de respiração. Através da acumulação, ele agora podia não apenas perceber como seu núcleo de mana mudava de tamanho com a prática, mas também ter uma compreensão aproximada da quantidade de mana contida em seu corpo. Usando a acumulação, ele alimentaria a energia mundial em seu núcleo de mana, permitindo que ela se expandisse do tamanho de uma cabeça de alfinete para a de uma bolinha de vidro. Uma vez que um núcleo de mana cresceu para o tamanho de uma bolinha de vidro, outros progressos só poderiam ser feitos quando o corpo físico comprimia com força o núcleo de mana de volta à cabeça do alfinete. Lit não fazia ideia de como o fenômeno funcionava e não havia encontrado uma maneira de contorná-lo. O desenvolvimento do núcleo e do corpo da mana teve que andar de mãos dadas, não havia atalho. Os gargalos ocorreram quando Lit tentou usar a acumulação quando o núcleo de mana ainda estava em seu tamanho máximo. A energia do mundo seria rejeitada pelo núcleo da mana, passando selvagem por seu corpo e danificando-o. Ao passar continuamente por ciclos de expansão e compressão, sua capacidade de mana já era incomparável quando ele era recém-nascido. Depois de descobrir e praticar a magia espiritual, Lit teve um controle muito mais fino de sua mana, dentro e fora de seu corpo. Ele conseguiu modificar a técnica de revigoramento, para que, quando respirasse a mana do mundo, a combinasse com a sua, excedendo temporariamente seus limites. Então ele expande a energia resultante, movendo-a do plexo solar para fora, até que os pelos de seu corpo transbordavam de mana. Desde que inventou o revigoramento, ele notara mudanças qualitativas em seu corpo. Lit agora era melhor em resistir ao frio e a dores de cabeça, e ele quase nunca ficava doente. Quando toda a sua família pegava um resfriado, ele superava isso antes que os sintomas se manifestassem ou se recuperava em poucos dias. A menos que seja uma coincidência louca, melhorar o revigoramento é o único meio à minha disposição para temperar o meu corpo. Se eu estiver certo, isso significa que eu posso usá-lo como muleta até que eu fique grande o suficiente para fazer atividade física, ele pensou. Felizmente, isso também deve me ajudar a superar meus períodos de gargalo mais rápido.
É uma aposta, mas não deve causar nenhum mal. Além disso, entre fome e gargalos, não há muito que eu possa fazer quando o bebê de 7 meses. Quanto à sua vida familiar, também sofreu algumas mudanças nos meses seguintes. Após o incidente da sopa com Orpal, uma divisão se abriu entre os irmãos. Lith era vingativo por natureza, e seu irmão também. Às vezes, quando Orpal estava com raiva, o chamava de sanguessuga em vez de Lith, já que ele sempre o chamava assim em sua mente. Cada deslize da língua lhe custaria uma séria repreensão, e quando ele o fazia enquanto discutia duramente com seus pais, até uma boa surra. Orpal culpou Lith por todos os seus infortúnios. O pequeno nanico sempre ria quando estava tendo um momento difícil. O relacionamento entre Lith e seus pais, em vez disso, ficava cada vez melhor. Ele já havia começado a dizer palavras, certificando-se de dizer mamãe quando Elina o abraçava e papai sempre que Haas se aproximava dele. Se este mundo é um pouco parecido com a Idade Média da Terra, é melhor ficar no bom colo do meu velho até que eu seja autossuficiente. Este foi o raciocínio de Lith. Ele ainda tinha muito medo das figuras paternas, e os dois não tinham muito relacionamento. Haas sempre estava ocupado com alguma coisa, deixando sua esposa e filha mais velha passarem mais tempo com o bebê. Para sua defesa, ele havia assumido erroneamente que Lith era muito pouco para notar e que eles teriam tempo para recuperar o atraso mais tarde no futuro, como ele fez com seus outros filhos. Haas realmente o amava, e Lith nunca deixou de surpreendê-lo. Ele não conseguia se lembrar dele chorando sem motivo, nem mesmo quando estava mordendo. Se alguém esbarrar em seu berço ou levantar a voz enquanto Lith estiver dormindo, ou pelo menos fingindo, ele não emitirá nenhum som. Basta olhar em volta antes de voltar a dormir. Lith cada vez mais gostava de Elisa. Era mais uma tia amorosa do que uma irmã para ele. Ele podia se ver nela, cuidando de seu irmãozinho, como ele fez com Caro. Ele adoraria expressar esse amor, mas tudo o que pôde fazer foi sorrir e rir assim que a viu e chamá-la de Lala. Na verdade, ela era a única, além dos pais dele, a ter um nome tagarela. Não era muito, mas significava o mundo para ela. E assim, o tempo passou. Após 6 meses de sua chegada, Lith foi colocado no chão pela primeira vez e começou a engatinhar sob rigorosa supervisão. No 9º mês, ele começou a andar e passou a falar palavras reais. No dia de seu aniversário, depois de descobrir que eles também tinham aniversários naquele mundo, ele se permitiu usar frases simples e começou a fazer perguntas para completar seu vocabulário. Não sabendo nada sobre bebês, era muito estressante encontrar o momento certo para cada pequena coisa. Felizmente, Lith sempre podia recorrer à trapaça para descobrir o tempo adequado para ele aprender a fazer alguma coisa. Ele já era capaz de entender a maior parte do que podia ouvir, para estar sempre aberto a sugestões. Se Elina estava morrendo de vontade de finalmente dizer mãe em vez de mamãe, ele esperaria alguns dias antes de fazer isso acontecer. Se Haas torcia por Lith correndo para ele, ele o fez. O verdadeiro problema era prestar atenção a tudo o que Haas, Elisa e Elina disseram, ao mesmo tempo em que pareciam completamente alheios às suas palavras. Outro problema era que, uma vez que o deixaram vaguear pela sala de jantar, também lhe deram pequenos brinquedos de madeira, esperando que ele brincasse e explorasse o ambiente. Lith já conhecia a sala de jantar como o bastão de sua mão, e não havia muito o que ver em primeiro lugar. No entanto, ele tinha que fingir estar curioso sobre isso. Essa foi a coisa mais difícil que ele já fez desde que se tornou um bebê, e o assustou até a morte. Ele não tinha ideia de como uma criança exploraria um ambiente tão insosso, e sua paranoia em explodir seu disfarce o fez soar balas. Vendo a expectativa em seus olhos, ele partiu da coisa mais próxima, a lareira. O fogo não estava aceso, as toras estavam frias e cobertas de cinzas. Quando ele se aproximou, Haas o deteve. Esta é a lareira. Agora está seguro, mas o fogo é ruim. O fogo dói.
sem tocá-lo, nunca. Lita olhou para ele, aparentemente confuso, antes de tentar colocar a mão nas cinzas. Haas agarrou sua mão, bloqueando-o. O fogo é ruim. Não há como tocá-lo. Nunca, seu pai repetiu. Lita olhou nos olhos dele como se estivesse profundamente pensativo, antes de perguntar: fogo ruim? Sim, muito ruim, Haas respondeu enquanto assentia. Ok. Lita se afastou da lareira e se aproximou da mesa. Quando ele tentou subir em uma cadeira, quase caindo com ela, Elina correu em seu socorro. Bons deuses, este pequeno com certeza gosta de perigo. Vendo suas expressões cada vez mais preocupadas, Lita acreditava ter encontrado uma saída para esse tormento. Ele continuaria se colocando em perigo, tentando subir na mesa e entrar na cozinha, vasculhando panelas e facas. Rapidamente eles decidiram que o tempo da aventura havia terminado. Eles o fizeram se sentar em um pano velho espalhado pelo chão de madeira e lhe deram brinquedos para brincar enquanto se recuperavam do estresse. Ele tinha um pequeno cavalo de madeira, algum tipo de carroça e um cachorro de aparência estranha. Brincar era muito mais fácil para ele. Lita não precisava criar histórias ou explicar o que estava fazendo. Ele poderia usar o tempo de brincadeira para praticar magia espiritual. Lita nunca usaria as mãos para mover os brinquedos, fazendo-os flutuar o mais perto possível dos dedos. Ele realmente gostou desses momentos. Lita podia finalmente se alegrar abertamente, gritar e rir a qualquer momento que fizesse uma nova descoberta ou um avanço, e tudo que seus pais viam era uma criança feliz perdida em suas fantasias. Quem imaginaria que um camarada tão quieto pudesse ter uma imaginação tão vívida? Haas disse com um sorriso grande e orgulhoso no rosto. Olhe para ele. Tudo que ele tem são apenas alguns brinquedos antigos, mas parece que ele tem o mundo inteiro na palma da sua mão. Supreme Magus, capítulo 5. Dores de crescimento. Os anos seguintes não foram fáceis para Lita. Ele finalmente conseguiu fazer muitas perguntas, preenchendo a maioria dos buracos em seu vocabulário e começando a finalmente aprender sobre sua família e o novo mundo. Ele soube que eles estavam morando na vila de Lutia, que fazia parte do condado de Lústria, que por sua vez fazia parte do reino Grifon. Seus pais sabiam dos países vizinhos pelo nome, mas era isso. Eles não sabiam nada sobre a vida fora da vila, nem se importavam com isso. Aos olhos deles, o rei era uma espécie de animal mítico. Eles depositavam toda a sua fé e preocupações no conde Lutia. Não apenas ele administrava a justiça e impostos no município, mas também participava sempre do festival de primavera de Lutia como convidado de honra. Seus pais nunca mencionaram aos filhos nada sobre magia, guerras ou história. Eles apenas contaram histórias que poderiam ser facilmente descartadas como histórias de ninar mesmo neste novo mundo. Todas as suas histórias estavam cheias de lindas princesas, heróis valentes e tiranos vilões. Lita estava realmente insatisfeito com tão pouca informação. Ele queria saber qual era o nome do planeta, qual era o estágio do desenvolvimento científico que ele havia desenvolvido. Ele queria aprender sobre a história da magia, a tradição, as lendas, qualquer coisa que pudesse lhe dar pelo menos uma pista sobre o que esperar da vida. Mas estava claro que ele sabia um pouco mais do que fofocas, então ele não podia fazer perguntas que nem deveria pensar. Pelo menos sua árvore genealógica era muito mais fácil de entender. Elina e Haas se casaram muito cedo, mesmo para os padrões da vila, com apenas 16 anos. Haas, sendo filho único, havia herdado a fazenda de seu pai, onde eles moravam atualmente. Elina engravidou logo após o casamento, dando à luz os gêmeos Elisa e Orpal. Então ela engravidou novamente a cada 2 anos. Portanto significava que Haas e Elina tinham atualmente 25 anos, Elisa e Orpal 8 anos, Trion 6 anos, Tista 4 anos e finalmente Lita 2 anos. De fato, a maioria das informações foi drenada das perguntas de seus irmãos. Lita estava limitado principalmente a o que é isso? Por que isso? Tipo de pergunta.
Passando cada vez mais tempo com o resto da família, ele também descobriu porque, apesar do pai ser dono de uma fazenda tão agradável, com seu próprio celeiro e galinheiro, tinha tantos problemas em colocar comida na mesa. Tista nasceu como uma condição congênita que a impedia de fazer qualquer esforço físico e a tornava também propensa a doenças. O ritmo rápido foi suficiente para deixá-la sem fôlego. De vez em quando ela chorava e, quando as coisas estavam piorando, a tosse se tornava violenta. Nesse ponto, um de seus pais teria que correr para a vila para deixar Nana visitá-la e curá-la. Mas ela não podia realmente curá-la, apenas aliviar os sintomas e devolvê-la ao seu estado natural. E enquanto um check-up não era caro, o tratamento era. Além disso, mesmo que Haas fosse buscá-la e depois trouxesse Nana de volta para casa, ainda custaria um extra. Fazer uma viagem de ida e volta significava que ela estava perdendo negócios, então ela exigia compensação. Era a constante necessidade do curandeiro colocar tanto esforço no seu orçamento. Lid sentiu muito por ela. Apesar de não ter passado muito tempo com Tista, ela era preciosa para Elina e Elisa, e isso era mais do que suficiente para torná-la preciosa para ele também. Ele se sentiu impotente, amaldiçoando sua incapacidade de praticar magia da luz e das trevas. A magia da luz exigia um paciente, e até que ele tivesse uma sólida compreensão de como funcionava e qual era a anatomia humana do mundo, ele não ousaria colocar em risco a saúde de ninguém. Magia das trevas era outra história. Lid só tinha visto uma vez, ninguém em sua família o usou. E mesmo naquela ocasião, ele sentiu claramente o poder destrutivo que possuía. Ele também era tendencioso contra isso, já que na Terra a magia negra sempre estaria associada a más práticas e mortos-vivos, então ele não tinha vontade de se envolver com algo potencialmente horrível. Lid só poderia sobreviver, na esperança de eventualmente receber algum treinamento em magia, enquanto suportava a loucura que ele estava se acostumando a chamar de vida familiar. Ele tinha que ser animado, mas não muito. Ele tinha que estar curioso, mas não muito. Ele teve que correr, mas nunca sair pela porta. Seus pais nunca ficaram satisfeitos. Se ele tentasse sentar no canto meditando, eles se preocupariam porque ele estava quieto ou com preguiça. Se ele tentasse se mover ou ajudá-los, ele seria repreendido por atrapalhar. Eles se recusaram a ensinar-lhe magia de tarefa, esse era o nome dos feitiços menores que eles usavam em sua vida diária, e o proibiram de aprendi-los. Lid não podia sair sem estar acompanhado por alguém, não conseguia se aproximar da lareira, não podia fazer muitas perguntas. Tudo era basicamente proibido até que ele crescesse. Mais de uma vez, Lid quis gritar: eu posso ser biologicamente jovem, mas na verdade sou o mais velho daqui, caramba! Mas tudo o que ele pôde fazer foi sugar e obedecer. Sua briga com Orpal nunca se resolveu, e ele podia sentir claramente a hostilidade de Trion em nome de seu irmão. Claramente Orpal era para Trion o que Elisa era para Lid, seu modelo. Ao contrário de Orpal, Trion não o ignorava completamente, mesmo quando seus pais estavam ausentes. Mas Lid podia ver claramente que toda vez que seu irmão o ajudava, era apenas para ser educado. Não havia gentileza entre eles. Lid rapidamente começou a ignorá-lo em troca. Eu já passei metade da minha vida antiga preocupada com membros disfuncionais da família. Estive lá, fiz isso. Então, obrigado, mas não, obrigado. Se você quer ser um idiota, seja minha convidada. Eu não dou a mínima maldito sobre você. Esses eram seus pensamentos sobre o assunto, então ele deixou as coisas apodrecerem. Quando ele completou 3 anos, não aguentou mais. O tédio causado pelos meses frios do inverno, onde ele estava basicamente preso em casa 24 horas por dia, agravado pela fome constante, estava prestes a deixá-lo louco. Era uma tarde tempestuosa e a família estava reunida em volta da lareira. Elina estava ensinando as filhas a costurar. Haas estava ensinando Orpal a esculpir madeira, enquanto Trion e Lid só podiam assistir.
Eles ainda eram muito pequenos para lidar com objetos pontiagudos, mesmo a costura estava fora dos limites. Lit já havia perguntado, desconcertando o pai e lisonjeando a mãe. Você é muito pequeno e suas mãos ainda são muito desajeitadas, ela respondeu. E Elina estava certa, o corpo de Lit parecia ainda mais desajeitado que o anterior, antes de começar a praticar artes marciais. Apenas o pensamento de toda a memória muscular perdida foi suficiente para fazê-lo chorar. Então, ele esperou pacientemente que Haas terminasse de instruir o pau, e então Lit reuniu toda a sua coragem e pediu que ele o ensinasse a ler, escrever e contar. Haas ficou pasmo. Você é muito jovem. Normalmente, as crianças esperam até os 6 anos de idade para ir à escola e aprender. Você não acha que é chato? Essa era a filosofia que todos os homens de sua linhagem sempre defendiam. Chato. O que poderia ser mais chato do que ficar sentado aqui sem fazer nada? Como ontem e no dia anterior. E provavelmente amanhã também. Por favor, papai, tente comigo. Eu imploro, por favor, por favor, por favor. Haas não sabia como dizer não. Lit nunca tinha perguntado nada a ele antes. Mesmo quando ele claramente ainda está com fome, se ele percebe que não há mais comida, ele nunca pede mais, ele pensou. Ao contrário de Orpal. Não sei se Lit é bom demais ou estou estragando demais Orpal. Ele realmente queria uma saída, mas Elina já estava olhando para ele. Suas mãos nunca paravam de costurar, sua boca explicava às meninas o que estavam fazendo de errado, mas seus olhos estavam claramente fixos nele. Droga, o que posso dizer? O aprendizado nem exige ferramentas perigosas. É isso. As ferramentas. Eu sou um idiota às vezes. Haas olhou nos olhos de Lit, seu coração apertado como um vício, mas ele ainda respondeu. Sinto muito, filho, não temos nada que você possa escrever. Então, eu não posso te ensinar. Lit havia analisado as coisas antes de perguntar, então ele já tinha uma solução em mãos. Ele pegou a maior bandeja que eles tinham e a encheu com as cinzas recolhidas em um balde ao lado da lareira. Agora o fazemos. Podemos escrever o quanto quisermos. Haas ficou impressionado com a engenhosidade de Lit, e Elina também. Ele estava prestes a se opor novamente quando percebeu que o olhar havia se transformado em uma careta. Suas mãos estavam se movendo muito rápido, isso significava problemas para ele. Havia uma tempestade lá fora, ele não podia fugir daquele que estava se formando lá dentro. Então, com um suspiro profundo, ele desistiu. Pelo que você quer começar? Haas só podia esperar que Lit ficasse entediado rapidamente e o deixasse voltar ao seu lazer. Contagem. Lit respondeu prontamente. Então Haas sentou no chão ao lado dele e começou a desenhar linhas nas cinzas. Lit estava em êxtase. Os números que eles usavam tinham uma forma diferente dos números arábicos, mas, além disso, eles eram idênticos em uso, mesmo os métodos de cálculo eram os mesmos. Então, ele manteve os novos números na linha superior para aprender sua forma e começou a fazer as tabuadas. Ele realmente podia fazer contas tão simples em sua cabeça, mas precisava gravar os novos números em sua mente e corpo. Depois que ele terminou, Lit começou a receber pedidos de seu público e, quando Orpal perguntou sarcasticamente quanto é 124 vezes 11, ele respondeu rapidamente com 1364, deixando todos sem palavras. Elina não pôde evitar levantar-se e levantar Lit em um grande abraço. Meu pequeno gênio. Estou tão orgulhosa de você. Em menos de uma hora, ele havia dominado o que os outros levariam um ano inteiro para fazer. Elisa e Tista logo se juntaram a ela no abraço, parabenizando o irmão mais novo, enquanto o lado masculino da família ainda estava pasmo. Nas áreas rurais, eles aprenderam a contar apenas para não serem enganados quando vendiam ou compravam mercadorias. Então, eles se lembraram apenas de adição e subtração, deixando as multiplicações e divisões inúteis desaparecerem em suas mentes. Ler e escrever exigia mais tempo, mas era igualmente simples.
Lit já sabia a maioria das palavras e como soletrá-las. Ele só precisava aprender o alfabeto e memorizá-lo, para poder ler e escrever. Mais uma vez, sua família ficou surpresa, e o único que não se alegrou com eles foi Opal, deixado sozinho com sua inveja e desprezo.